Meu querido, começou o mês de novembro e o mês de novembro é um mês especial. Será o mês em que nós iremos ter uma imersão no Espírito Santo. Fique ligado, fique de olho, porque toda terça, toda quinta e todo domingo nós teremos uma programação especial para você e para sua família. É o mês em que nós iremos viver algo extraordinário de Deus por meio da imersão no Espírito Santo. Não fique de fora, vem participar conosco também. Deus abençoe. Oportunidade que Ele nos concede estar na tua casa, pela vida do nosso pastor também, pastor Alex, que é uma bênção de Deus na nossa vida, é uma bênção de Deus para a nossa vida. Pastora Andréia também. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia dos irmãos no livro de Efésios. Aleluia. Efésios, glória a Deus. Sabemos que o tema desse mês é imersão no Espírito. Amém? Amém. Efésios, capítulo de número 1 e o versículo número 4. Somente o 4. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Efésios 1, 4. Como também Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que sejamos santos sem mancha diante dele em amor. Amém? Amém. Pode tomar assento em nome de Jesus. O que tem a ver, irmão Marcelo, essa palavra? Eu já explico para você. Eu comecei a decorrer o tema e comecei a falar com Deus, pedir para Deus uma palavra e comecei a pensar no tema que foi proposto, imersão no Espírito. E comecei a estudar e questionar o que é imersão. O que é a imersão? Imersão é o ato ou a vontade que uma pessoa tem de mergulhar em algum lugar e ficar isso. Isso é imersão. Alguém que vai, se atira, por exemplo, no rio, em algum lugar e fica imerso na água. Isso é imersão. E agora a segunda parte do tema que os irmãos estão desfrutando esse mês é no Espírito. Então, para que eu possa entender, irmão, sobre a imersão no Espírito, eu preciso aprender o que é imersão. E sabemos que imersão já é o ato de mergulhar, ou seja, mergulhar, se atirar num rio é uma imersão. Agora no Espírito Santo de Deus. E o que é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. Já foi falado aqui o Paracleto, o Consolador, aquele que anda do nosso lado. O Espírito Santo, ele não é simplesmente uma força que passa pelo conduíte. O Espírito Santo, ele tem vida. O Espírito Santo, diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos 3 e 2, que ele fala, o Espírito Santo, a Bíblia diz em 1 Coríntios 2 e 10, que ele pensa, em Efésios diz que ele sente, que ele tem vontade própria. Aleluia! Esse é o Espírito Santo de Deus. E o que o Espírito Santo de Deus faz? Ele fala de Jesus, está lá em João 16. O Espírito Santo convence eu e você do pecado, dos nossos caminhos, dos nossos delitos, está lá em João também. O Espírito Santo transforma a vida do crente, Romanos 8:2. O Espírito Santo guia, o Espírito Santo capacita, o Espírito Santo dá dons. E se eu e você já aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador na nossa vida, o Espírito Santo de Deus mora dentro de nós, ele habita em nós, ele faz morada, porque a Bíblia vai dizer que eu e você somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E eu comecei a pensar, irmão, né? Essa cabeça grande, irmão, não é só para separar as orelhas, irmão. Eu comecei a pensar e comecei a analisar, e a gente tem lá no Fundo Canoas também começado, faz uns 20 dias atrás, a gente começou um período de oração na igreja. A gente está orando das 7 às 8 da manhã e das 8 às 9. Agora vai ter alguém lá orando na igreja.
Por quê? Porque a gente entende, compreende que é um novo tempo, a igreja está passando por uma transição, irmão, e é necessário eu e você imergir, mergulhar no Espírito Santo de Deus, para que Ele possa fazer aquilo que Ele tem na nossa vida. Aí você me pergunta, mas por que o senhor leu o livro de Efésios? Porque a Bíblia vai dizer que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Daí você vai dizer, mas irmão Marcelo, isso não é predestinação? Não, isso seria, mas Deus deu você o livre-arbítrio para escolher se você vai viver aquilo que Ele tem ou não para a sua vida. E agora, como Deus escolheu você, chamou você, capacitou você, deu um propósito para a sua vida. Você não está aqui, irmão, simplesmente por estar. Você está aqui porque Deus tem uma promessa na sua vida. Deus tem um ministério para você. Eu costumo dizer, você não é uma pergunta para esse mundo, irmão. Você é a resposta de Deus para esse tempo. Você é a resposta de Deus para onde você está, para frente do departamento que você está. Você é a resposta que Deus colocou naquele lugar, para que você possa estabelecer o reino de Deus naquele lugar. Deus quer usar você de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa, mas para isso é necessário que eu e você viemos a emergir no Espírito, a mergulhar no Espírito Santo de Deus, para que Ele possa fazer coisas grandes e maravilhosas na nossa vida. Quer ver uma coisa? Eu vou pedir para você falar o nome de 3 apóstolos de Jesus. Rapidinho. Fala aí, vamos. O senhor não vale. Vai. Alto, irmão. Você está demais, mas dá um brado aí. Pedro, Tiago e João. Por que você lembra de Pedro, de Tiago e João? Por que a gente não lembra dos outros, irmão? Os primeiros que vêm na nossa cabeça é Pedro, Tiago e João, porque foram as pessoas que, vamos dizer assim, todos eles foram apóstolos, mas foram as pessoas que andaram mais perto com Jesus. Foi Pedro, Tiago e João. Foram pessoas, os outros também marcaram, mas foram pessoas diferenciadas daquele chamado, foram pessoas diferenciadas para aquele tempo. E eu comecei a analisar a vida de Pedro, irmão, e comecei a estudar na Bíblia Sagrada. E comecei a ver que antes do dia de Pentecostes, antes do dia do derramamento do Espírito Santo, por mais que Pedro estivesse andando com Jesus por 3 anos e meio, você não vai ver relatos da Bíblia falando que Pedro curou, ou que Pedro ganhou muitas almas, por mais que a gente saiba que ele fez isso. Você não vai ver relatos de Pedro fazendo coisas maravilhosas. Você vai ver Jesus indo na casa de Pedro, curando a sua sogra. Você vai ver Jesus, Pedro era uma pessoa, irmão, que ele tinha, é como diz lá em Tiago, que a gente não pode ser dobre, a gente não pode ser inconstante como a onda do mar. Pedro, uma certa ocasião, Jesus reuniu os seus discípulos e falou assim, olha, quem vocês dizem, quem que o povo está dizendo que eu sou? Aí o povo falou assim, olha Jesus, o povo está dizendo que tu é Jeremias, o povo está dizendo que tu é um profeta. Aí Jesus falou assim, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro Pedro dá início e fala assim, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim, não foi a carne, nem o sangue que te revelou, mas foi meu Pai. Então Pedro naquele momento, irmão, estava lá em cima, amém? Estão entendendo? Agora, de repente, irmão, Jesus começa a falar que vai para a cruz, que vai morrer, e Pedro diz, não, Senhor, o Senhor não. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim, para trás de mim, Satanás. Se os irmãos estão conseguindo, uma hora Pedro estava lá em cima, outra hora Pedro estava lá embaixo, era como a onda do mar que vai e volta, só que chegou um dia, Jesus foi ao Getsêmani orar, e Jesus encontrou os seus discípulos dormindo, e Jesus chegou para Pedro, Tiago e João, que estavam orando ali, e falou para eles, vocês não puderam orar nem uma hora comigo? E Jesus direciona a palavra para Pedro e fala assim, Pedro, nem uma hora, Pedro, você começou, não conseguiu orar comigo, Pedro? Então esse era Pedro, irmão, mesmo andando com Jesus, inconstante, levado pelas circunstâncias, levado quando veio prender Jesus, pegou a espada e tacou no meio da orelha do Malco, irmão. E eu garanto para você que ele mirou foi a cabeça, irmão, não foi a orelha. Ele cortou a orelha porque o Malco se esquivou. Esse era Pedro, irmão.
Só que depois do Pentecostes, o que aconteceu com a vida de Pedro, irmão? Depois que ele teve um verdadeiro encontro com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Atos que com uma pregação, Pedro ganhou quase 3.000 almas para Jesus. A Bíblia também vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos que Pedro e João estavam indo para o templo para a hora da oração. Aleluia, esse era Pedro agora, irmão. Uma pessoa que começou a mergulhar, começou a entender o propósito que Deus tinha para a vida dele, começou a compreender, a mensurar a dimensão daquilo que Deus tinha para ele. Aleluia. O problema da gente, irmão, é que a gente às vezes não mensura aquilo que Deus tem para a vida da gente, irmão. E se a gente for descorrer para a Bíblia Sagrada todas as coisas que aconteceu na vida de Pedro, Pedro andou com Jesus e depois que Jesus foi ao céu, depois que o Espírito Santo desceu, a Bíblia vai dizer, depois que ele estava orando, depois que a Bíblia vai dizer em Atos 5:15, que aonde Pedro passava, as pessoas traziam doente até para colocar na sua sombra, porque o poder não estava na sombra de Pedro, o poder estava naquilo que iniciou uma obra na vida de Pedro, mas as pessoas traziam as pessoas e colocavam na sombra de Pedro, e a sombra de Pedro curava os enfermos. Aleluia. Pessoa com propósito, irmão. Pessoa com direcionamento. Pessoa que entendeu que Deus o elegeu, que Deus escolheu antes da fundação do mundo, não simplesmente para passar férias na terra, mas para cumprir um chamado, um propósito, para cumprir uma vocação escolhida pelo próprio Deus. Aleluia. Eu já falei isso aqui na sede, irmão. Quando eu vim embora para Rio do Sul, faz 2 anos e alguns meses. E quando a gente veio para Rio do Sul, lá onde eu morava, eu cuidava de uma igreja. E eu falei assim para minha esposa, assim, olha, agora eu só quero saber de ganhar dinheiro. Quero mais negócio de igreja, vou na igreja, vou servir a Deus, vou continuar servindo a Deus, mas eu não quero fazer mais a obra de Deus. Quero ficar aí. Deus começou a ir atrás, começou a falar comigo, começou a usar pessoas, irmão. Por quê? Porque eu estava fora do propósito e da vontade de Deus. Ei, meu irmão, minha irmã, não adianta você correr, irmão. Não tem para onde você se escapar. Se Deus deu um propósito para a sua vida, se Deus tem um propósito, uma chamada para você, não adianta você correr. É bom você vir enquanto é tempo e fazer aquilo que Deus tem para a sua vida, para que você faça. É bom você ir se entregando, ir mergulhando no Espírito Santo de Deus e se aprofundando na presença dEle, para que você possa realizar aquilo que Deus chamou você para realizar. Eu estou lendo um livro muito bom, um livro chamado Loucos por Jesus. E se você começar a descorrer aquele livro, você vai ver histórias de algumas pessoas que me deixam, não você, mas me deixam até envergonhado às vezes. E eu comecei a ler as histórias de algum deles, como o Jonah Wast, irmão, que todo dia ele era uma pessoa cega, mas todo dia ele ia na cadeia pedir para alguém ler a Bíblia para ele, porque ele não tinha como ler, ia lendo, e depois que ele aprendeu alguns versículos, ele saiu pelo mundo a pregar o Evangelho e ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. O que você quer dizer com isso? Você vai ver pessoas como Jonathan Edwards, aleluia, que aos seus 7 anos de idade, alguns historiadores vão dizer que ele já orava 5 vezes por dia. Meu Deus, 5 vezes por dia ele dobrava os seus joelhos e falava com Deus, e buscava a Deus, mergulhava no Espírito Santo para que ele pudesse cumprir na sua vida o propósito ao qual ele foi chamado para designar naquele tempo. E você vai ver ele escrevendo muitas literaturas, você vai ver ele falando muitos sermões. Um dos sermões mais conhecidos dele é Pecadores Arrependidos nas Mãos de um Deus Irado, em que o Ederson começou a pregar, e ele não pregava que nem a gente, irmão, que larga o papel e vai pregando, vai falando eloquentemente. Não, Edwards, irmão, era uma pessoa que não tinha uma fala muito rápida. Edwards era uma pessoa que ele pegava o seu sermão e começava a ler o seu sermão, e começava assim, olha, depois da imersão no Espírito, e começava a ler a Bíblia não, os historiadores vão falar que quando Edwards começava a falar sobre o inferno, as pessoas no templo começaram a berrar, porque viram o inferno abrir debaixo dos seus pés.
As pessoas começavam a gemer, a contorcer-se por de tamanha unção e graça que tinha na vida de Ederson. Mas o que é isso, irmão Marcelo? É uma pessoa que passava mais ou menos 13 horas por dia orando e lendo a Bíblia e buscando a presença do Espírito Santo. Aleluia! Deus tem um novo tempo, irmão, para Rio do Sul. Deus quer marcar esse tempo, Deus quer usar a sua vida, a minha vida, mas para isso é necessário nós imergir na presença de Deus, mas para isso é necessário nós buscarmos ao Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Em uma de suas orações, alguns historiadores vão dizer que Jonathan Edwards pergunta para Deus: Deus, onde está o grande despertamento que o Senhor prometeu? Aí Deus fala com Edwards com outra palavra: aonde estão os despertadores dessa hora? Aleluia. Deus quer fazer através da sua vida, irmão, da minha vida, algo grande, algo sobrenatural, mas para isso é necessário nós se aproximarmos ao Senhor. Para isso é necessário nós dar um passo a mais, irmão, e além. O que a gente faz diariamente, irmão, no cotidiano, se não deu certo até aqui, não vai dar certo, irmão. É necessário fazer alguma coisa a mais, é necessário orar um pouco mais, é necessário jejuar um pouco mais, é necessário buscar um pouco mais, porque você não faz menção do tamanho que Deus tem, do propósito para a sua vida. Deus quer marcar o lugar onde você trabalha através da sua vida, mas é necessário que eu e você venhamos nos despertar, é necessário que eu e você venhamos mergulhar no Espírito Santo de Deus, para que Ele possa soprar as águas sobre a nossa vida. Coloque a mão no seu coração, nós vamos orar essa noite. Aleluia. Fica com essa pergunta na sua mente, irmão. Senhor, aonde está o avivamento que o Senhor prometeu? Cadê o despertamento? E ouça o Espírito Santo falar para você: cadê o despertador? Esse despertador é eu e você, irmão. Esse despertador é eu e você, que vamos buscar a Deus e vamos fazer a sua obra. É eu e você. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo amado, Espírito Santo de Deus, amigo, companheiro, consolador, Senhor, nós temos pregado a Tua palavra, essa palavra que é pura, essa palavra que é verdadeira, essa palavra que é eficaz, essa palavra que não volta vazia, Senhor. Deus, nós temos entendido, Senhor, que é um tempo de despertamento, nós temos compreendido, Senhor, que é um tempo de nós emergir na Tua presença, de nós mergulharmos no Teu Espírito, Pai. Nós cremos, Senhor, e entendemos, Senhor, que todas as coisas que estão acontecendo nesse momento na face da terra, é o Senhor chamando a Tua igreja para se colocar de pé, é o Senhor querendo usar os meus irmãos e as minhas irmãs. Pai, fala com meu irmão, com a minha irmã, começa a despertar, Senhor, levanta pessoas desse lugar para sacudir essa terra, para sacudir esse bairro, Senhor, levanta pessoas dessa terra para marcar essa geração, ó Deus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, usa, Senhor, como abrigo, usa o meu irmão, usa a minha irmã, Senhor, nesse tempo para clarear, enche-eles do Teu Espírito, enche-eles da Tua presença, Senhor, para que eles venham, Senhor, ser usados pelo Senhor, assim como Édora, assim como Pedro, assim como tantas pessoas. Usa os meus irmãos, ó Pai.